Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Números, capítulo 11, versículo 23. E diz assim: O Senhor respondeu a Moisés: Estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. O povo de Israel, no deserto, não aguentava mais comer maná. E eles começaram a murmurar, a reclamar de toda a situação e começaram a reclamar de Moisés. Deus ouviu a reclamação e muito se irou contra o povo. Só abrindo um parêntese, o pecado da glutonaria perseguia o povo de Israel. Acostumado com as paneladas do Egito, eles agora estavam nesse novo estilo de vida, onde Deus estava ensinando a eles a comerem as coisas corretas. No entanto, o seu apetite os levava a pecar o tempo todo. Na palavra de Deus existem várias advertências contra o pecado da gula. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 21, diz assim: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pessoas que praticam esses pecados, inclusive a glutonaria, não entrarão no reino de Deus. Então, na hora que esse povo começa a dar ênfase à sua glutonaria, Deus acha por bem eliminar esse povo, destruir eles, porque eles não poderão ter acesso à terra prometida, não poderão ter acesso ao reino de Deus. Porém, como sempre, Moisés entra na presença do Senhor como intercessor e pede ao Senhor misericórdia para o seu povo. Com isso, Moisés aplaca a ira do Senhor e Deus resolve atender esse pedido do povo de Israel. E ele promete enviar carne para matar-lhe a fome, e como eles tinham esse pecado da gula, certamente eles morreriam de tanto comer. Então foi feita a promessa que Deus enviaria carne suficiente para alimentar aquele povo. Interessante que o Moisés, que viu Deus fazendo maravilhas no Egito para libertar o seu povo, um milagre atrás do outro, o mesmo que viu o Mar Vermelho se abrir e tantos outros milagres, duvidou que Deus ia conseguir mandar carne suficiente para alimentar 600.000 pessoas. Com isso a gente entende que é possível que também você e eu, que já experimentamos tantos milagres de Deus, chegue uma hora que a gente duvide do poder de Deus e coloquemos limites ao agir do Senhor. Talvez diante de um laudo, talvez diante de uma dívida impagável, ou de um filho nas drogas, não sei. Qualquer um outro impossível para nós, a gente acha que seja difícil demais para Deus resolver, para que Deus haja em nosso favor. E assim como Deus repreendeu Moisés, nós também seremos repreendidos todas as vezes que duvidarmos. Lembra daquele homem que levou o seu filho possesso de espíritos malignos para que os discípulos libertassem o seu filho? E quando os discípulos não conseguiram,
e ficou todo aquele barulho, aquele tumulto. Chega Jesus e pergunta: o que está acontecendo? O pai explica tudo para Jesus, que os discípulos não conseguiram e que a situação era grave porque desde a infância aquela criança passava por aquilo. Então ele olha para Jesus e ele pergunta: se o Senhor pode fazer alguma coisa, nos ajude. Lá em Marcos 9, 23 tem a resposta de Jesus para esse homem, para você e para mim. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Então, muitas vezes, a nossa falta de fé limita o agir de Deus na nossa vida e nos faz dar mau testemunho do Deus Todo-Poderoso ao qual servimos. Aquele menino, ele foi curado. Jesus era poderoso para fazer isso. As codornas vieram em tão grande número que alimentou o povo de Israel por um mês inteiro. A palavra de Deus sempre será cumprida, porque poderoso é aquele que falou. Portanto, não coloque limite em Deus, pois como diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, para Deus não há nada impossível. Creia sem duvidar e experimente o poder ilimitado de Deus na tua vida. Deus sempre vai agir. Não sei como, não sei quando, mas eu sei que Ele sempre vai agir. Então eu não me preocupo qual será a forma que Ele vai usar. Eu sei que Ele é poderoso para agir. O seu braço não está encolhido para salvar. Ele não tem limites e a sua palavra sempre se cumpre. Até hoje a sua palavra se cumpriu na vida de muitas pessoas. Na Bíblia nós conseguimos ler histórias incríveis em que Deus cumpriu todas as suas promessas. Na nossa vida não é diferente. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, seja qual for o problema, seja qual for o dilema, o nosso Deus tem solução para isso. Então, muitas vezes vem no nosso coração a dúvida, assim como veio para Moisés, um homem que vivia na presença do Senhor, que passava horas, dias em contato direto com Deus. E o seu rosto resplandecia, e o seu rosto brilhava de estar diante do Senhor. Então é quase que impossível perceber dúvidas no coração de Moisés. No entanto, neste capítulo, a gente consegue ver que ele mesmo diz: onde o Senhor vai achar tanto animais para alimentar 600.000 pessoas? É nesse momento que o Senhor repreende e diz: estará limitado o poder do Senhor? Então, todas as vezes que você diz assim: Deus não vai agir, Deus não vai fazer, eu não acredito que Deus vai conseguir, lembre-se desta pergunta que o Senhor te faz: estará limitado o poder do Senhor na tua vida? Não coloque limites para um Deus que pode todas as coisas. Não coloque limites, não coloque barreiras, não coloque dificuldades. Não venha com o seu pessimismo, não venha com a sua visão negativa das coisas, porque isso não convence um Deus que não consegue ver barreiras diante do seu agir. Quando Deus quer fazer algo, ninguém pode impedir, nenhuma situação, nenhuma pessoa. Assim como aquele homem que tinha o seu filho possesso, nós devemos pedir ao Senhor: aumente a nossa fé para que possamos crer no milagre. A nossa fé realmente é pequena, mas se ela for do tamanho de um grão de mostarda, será suficiente
para recebermos os milagres do Senhor. Não sei qual é a situação que você está passando. Não sei as dificuldades que você está enfrentando, mas tenho certeza que você está passando por momentos ruins, porque nós estamos vivendo um período muito difícil na Terra, onde todas as pessoas estão passando por uma grande tribulação. Todos nós estamos sendo sacudidos, estamos passando por um período em que conheceremos os verdadeiros adoradores. Quem ficará nesta peneira? Quem se manterá de pé diante de tantas provações, de tantas dificuldades e de um inimigo incansável que tenta nos destruir todos os dias? Esse momento é um momento difícil e por isso Deus se coloca tão perto de nós, tão atuante na nossa vida, para nos socorrer, para nos ajudar. Por isso que Ele faz milagres no deserto. No nosso deserto, Ele faz milagres. Então nós precisamos continuar crendo, mesmo que a gente não veja como Ele vai fazer. Isso não importa, Ele é Deus. Deixa Ele resolver, deixa o Senhor fazer. Com certeza Ele fará o melhor. Continua somente crendo nisso. Não duvida. E se a dúvida chegar, peça perdão a Deus e peça a Ele fé suficiente para que você volte a crer, para que você ore pedindo a Deus o milagre. Vocês sabem que minha mãe está nesse período de enfermidade muito grande. Na primeira vez que eu fui visitá-la na UTI, eu vi aquele estado com respirador, com sonda para se alimentar, sem conseguir se acordar por muitos e muitos dias. Quando eu vi toda aquela situação, os médicos disseram que não tinha mais o que fazer. E eu orei pedindo a Deus que ela descansasse. Essa foi a oração que veio ao meu coração. Enquanto eu estava olhando para ela naquela situação tão deprimente, o Espírito Santo diz: você sabia que eu posso? Se eu quiser, eu posso curar. E eu não acreditei. E eu disse: não tem condições. E ele disse: então ora pedindo. Eu olhei para aquela situação, para o que os médicos disseram, e eu disse: não tem jeito. Eu não vou fazer isso e eu vou ficar frustrado. E nesse momento chegou o meu pastor da igreja local, e veio falar comigo e eu mostrei a situação para ele. Eu fiz questão que ele entrasse comigo na UTI e eu mostrei a situação para ele. E ele ficou... Ele, como conheceu ela, ele sabia que aquela situação ali estava bem delicada. Eu disse: pastor, o senhor mesmo já fez a unção dela. Tem condição dessa mulher ser curada? E o pastor disse: é uma situação bem difícil. Eu disse: por que o Espírito pede tanto para que eu ore pela cura? Ele disse a mim: você não pode desobedecer. Se ele está te pedindo isso, faça isso. Talvez ele queira só te mostrar o poder dele. E aí o pastor saiu, todo mundo foi embora, eu fiquei com minha mãe para passar a noite com ela. A UTI que nós estávamos era uma UTI humanizada. E aí eu fiquei ali, orei, cantei, conversava no ouvido dela, mesmo sem ter nenhuma reação. Há muito tempo que ela nem se mexia. E aí de madrugada, aquela insistência: ora, só para eu te mostrar o meu poder. E eu levantei as mãos em direção à minha mãe e eu fiz uma oração de cura, uma oração pedindo vida para aquele corpo inanimado ali. E levantei as minhas mãos e eu senti algo tão poderoso saindo de mim. E eu fiquei com medo de abrir os olhos e nada acontecer. Mas eu abri os olhos.
e ela estava ali imóvel. E passou-se um tempinho, vieram colher o sangue dela, 3 horas da manhã, colheram o sangue, levaram. E de repente ela se acordou com um sorriso no rosto. Depois de muito tempo ela se acordou com um sorriso no rosto. E ela disse assim: Jesus está voltando. E eu disse: você sonhou com isso? E ela disse: sonhei. E aí eu comecei a conversar como foi esse sonho. Eu disse: é bonito? Essa volta é linda, ela disse. E aí eu disse: ele vem nas nuvens? Ela disse: vem. Eu disse: então nós vamos nos preparar para esse encontro. E nós cantamos o hino Não Tardará. E ela ficou acordada e chegou um tempo que ela voltou a dormir. E aí chegou o médico de plantão às 7 horas da manhã com o resultado dos exames de 3 horas da manhã. E ele me disse assim: por que ela está aqui? E eu fui contar a situação, que era bem delicada, né? Rins quase parando, ela não acordava, por isso que ela estava com sonda para se alimentar, estava com respirador artificial. Ele disse: estranho, porque nos exames dela ela está muito bem. O rins dela está funcionando muito bem, não entendo porque ela está de sonda. Nós vamos tirar essa sonda porque ela não precisa, já que o rim está funcionando. Vou tirar essa sonda de alimentação porque ela está acordada, ela pode comer normal. Escutou o pulmão dela que tinha tido derrame de pleura e estava cheio de água. E ele escutou o pulmão e disse: o pulmão dela está seco. Ela não tinha memória mais, ela vivia numa demência que não conhecia mais ninguém. E ela voltou a conhecer todo mundo e ela chamou todas as pessoas e os filhos. Eu liguei para todo mundo e eu disse: ela acordou, ela acordou. E todos vieram, ela falou com todos. E ela disse assim: nunca mais nós vamos falar sobre morte aqui. Nós vamos falar apenas de vida. E ali, rapidamente, ela foi transferida para um apartamento e recebeu as visitas, falou com todo mundo, conversou, riu. Normal. Mas eu sabia que aquilo ali não era para cura total, era para Deus me mostrar que o poder dele é ilimitado, para que eu nunca duvide do Senhor. Foi uma experiência para mim, que eu guardei no meu coração, para que eu nunca mais duvide do Senhor, para que eu entenda que tudo é possível para o Senhor. Hoje minha mãe está num apartamento no hospital. Estamos trabalhando numa papelada na burocracia do plano de saúde para que a gente leve ela para casa. Claro que pela idade dela, por todo o tempo, por 2 anos em cima de uma cama, com todas as suas limitações, é uma vida difícil. Mas Deus me mostrou naquela UTI que Ele pode todas as coisas, que não existe nada difícil para o Senhor. Não sei o que o Senhor tem planejado para minha mãe, mas eu sei o que Ele me ensinou, que eu posso crer nele. E Ele me pediu para que eu sempre orasse pelas pessoas por cura e por vida. Porque quem deseja a morte de outra pessoa é o diabo. Nós devemos desejar vida, porque se a pessoa não tiver vida aqui na terra, ela terá no céu vida eterna, vida em abundância. E se ela não for curada aqui na terra, ela será curada no céu, porque ninguém ressuscita doente. Nós ressuscitamos com um corpo incorruptível e pulsando dentro de nós a vida eterna. Eu não sei qual é a tua limitação, não sei qual é o problema que você está colocando uma pedra enorme em cima e dizendo: isso aqui não tem jeito. A palavra de hoje nos diz isso. Está limitado o poder do Senhor? Ele vai te provar que a palavra dele vai se cumprir na tua vida. Então, continua crendo, mesmo
que você não veja como, mas continua crendo em nome de Jesus. Vamos orar por isso? Deus, aumenta a nossa fé, ajuda-nos a crer no Teu poder ilimitado. Ajuda-nos a entender que todo o universo obedece às Tuas ordens. Milhares e milhares de anjos estão dispostos a cumprir a Tua palavra. Até aqui nos ajudou o Senhor. Passamos por momentos terríveis em nossa vida, mas nós conseguimos superar. Passamos por todos eles porque o Senhor nos sustentou. Já passamos por situações difíceis e foram resolvidas. E de novo caímos no mesmo buraco e agora a gente diz, daquela outra vez Deus nos ajudou, mas dessa acho difícil. Repreende, Senhor Deus, todo espírito de dúvida, de incredulidade, que em nós reine apenas a esperança, a fé, a certeza de dias melhores. Nós colocamos diante do Senhor todas as nossas causas, todos os nossos impossíveis nesse momento. Tudo que o Espírito Santo agora está nos lembrando, que nós achamos difíceis demais de resolvermos por nossas forças. Nós estamos colocando agora diante do Senhor, crendo que o Senhor é o Deus do impossível, crendo que o Senhor pode resolver toda e qualquer situação, crendo que o Senhor pode transformar tudo isso em testemunhos poderosos, onde Teu nome será exaltado. Paizinho Santo, em nome de Jesus, ajuda o Teu povo a crer, Senhor. Ajuda o Teu povo a se manter firme. Ajuda o Teu povo a continuar segurando na Tua mão poderosa. Ajuda o Teu povo a continuar declarando cura, declarando vida, declarando bênçãos, declarando e profetizando dias melhores. Ajuda-nos a mantermos aquecida no nosso coração a nossa fé. Que nenhum problema, que nenhuma dificuldade, que nenhum dia difícil nos roube a fé num Deus que é todo-poderoso. Obrigado porque o Teu poder não é limitado. Obrigado porque o Senhor pode ir muito além daquilo que pedimos ou pensamos. E por isso nosso coração descansa no Senhor, na certeza que no tempo certo o Senhor fará os milagres que precisamos. Vamos enfrentar um novo dia agora, uma sexta-feira, e nós Te pedimos que esteja conosco. Vá adiante, abra portas, ajude para que tudo que tocarmos hoje seja solucionado. Envia boas notícias para que possamos ter a alegria da certeza de que o Senhor está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Nós oramos e Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.